Então vamos agora para a nossa confissão de fé. Quem trouxe ou quem tem a confissão de fé, por favor, abra a sua confissão no capítulo 24 e vamos estar tratando sobre governo civil. Magistrado civil, por favor, abram as suas confissões. Vamos também estar verificando aqui o que a Escritura propriamente dita vai falar sobre isso. Nos nossos encontros, geralmente nós expomos um parágrafo da confissão por capítulo, né? Cada capítulo nós escolhemos um parágrafo e trabalhamos esse parágrafo. Mas na reunião de hoje nós decidimos por tratar o parágrafo completo, portanto o ensino de cada parágrafo será mais rápido, mais resumido, mas decidimos assim por se tratar de um tema, serão no caso 2 temas, que são apresentados apenas em 3 parágrafos na nossa confissão, então não vamos ter problema em tratá-los hoje diretamente. Capítulo 24, Confissão de Fé Batista de 1689, sobre o magistrado civil. Quem não tem vai prestar bem atenção na leitura. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, ordenou os magistrados civis para que estejam abaixo dele e sobre o povo, para a sua própria glória e para o bem público. E para este fim, os armou com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos que fazem o bem e para o castigo dos malfeitores. Parágrafo 2. É lícito que os cristãos aceitem e exerçam o ofício de magistrado, quando chamados para isso. E em sua administração, eles devem especialmente manter a justiça e a paz, segundo todas as leis de cada reino e comunidade, de modo que para esse efeito podem legalmente, agora sob o Novo Testamento, empreender guerra em ocasiões justas e necessárias. Parágrafo 3. Sendo os magistrados civis instituídos por Deus para os fins supracitados, requer-se de nós a obediência no Senhor, em todas as coisas lícitas ordenadas pelas autoridades, não apenas por causa da punição, mas como dever de consciência. Devemos suplicar e orar pelos reis e por todos os que estão investidos de autoridade, para que, sob seu governo, vivamos uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. Amém. O texto da confissão dos batistas, meus irmãos, ele é um texto, como eu falei, sucinto. Os batistas não falam exageradamente sobre esse assunto, como eles fazem, por exemplo, com outras doutrinas. Quando os batistas vão falar, por exemplo, sobre o governo da igreja, ou sobre, de um modo geral, a eclesiologia, eles vão utilizar muito mais texto, redação, eles vão falar muito mais sobre esse tema. Mas o magistrado civil, eles usam apenas 3 parágrafos para expressar ali a sua posição. E é muito importante nós começarmos frisando isso, e apontando para vocês sobre o que é o magistrado civil, para que vocês possam, de um modo bíblico e de um modo correto, viver debaixo do magistrado conforme o ensino do Senhor. Então, a primeira questão que nós temos que começar apresentando é sobre a explicação sobre o que é o magistrado civil. Então, a palavra magistrado é a mesma palavra usada para chefe, magister, de
magistério também procede daqui. Então, magistrado traz a ideia de chefia. Significa uma referência a uma pessoa que foi investida de autoridade e de poder. A palavra está ligada ao funcionário público. Então, todo funcionário público, num certo sentido, ele tem poderes. Foi dado a ele o poder. Então, a magistratura, de uma forma geral, é o governo. Você começar a pensar no governo e começar a entender como o governo está distribuído na sociedade. Nós temos, por exemplo, a polícia, faz parte do governo. Nós temos o juiz, faz parte do governo. Nós temos os órgãos institucionais. Nós temos as autoridades políticas, né, aqueles que ocupam literalmente os cargos eletivos. Tudo isso é magistrado civil. E a confissão de fé está dizendo que nós, batistas, nossos pais defenderam isso, que o magistrado civil, esse governo, de um modo geral, é instituído por Deus e deve ser obedecido quando ele está agindo conforme a palavra de Deus. Então, os batistas, eles sempre reconheceram a legitimidade do magistrado civil, do governo civil. Nesse caso aqui, vocês já devem ter ouvido falar num grupo chamado anabatistas. Muita gente até confunde os batistas com os anabatistas. Essa é inclusive uma discussão histórica. Muita gente acha que os batistas são os anabatistas do passado, e isso não está certo. Batistas e anabatistas conviveram no mesmo período. Anabatistas são anteriores historicamente aos batistas. E os anabatistas têm doutrinas que são muito diferentes das doutrinas que os batistas, na sua origem, ali no século XVII, na Inglaterra, defenderam. Então, uma das doutrinas dos anabatistas, por exemplo, era a ilegitimidade do governo. Para os anabatistas, um cristão não pode fazer parte do governo, de uma instituição, não pode fazer parte da polícia, não pode fazer parte da política. Anabatistas não são políticos, não permitem a participação na política. Anabatistas não se alistam no exército, não têm empregos na polícia, são contra a guerra em qualquer ocasião. Então, qualquer ocasião para a guerra, eles são contra. Os batistas não são assim. Quando os batistas escrevem a sua primeira confissão de fé, em 1644, no adendo daquela confissão, e também logo no início da confissão, eles colocam uma observação, antes de começarem a comentar as doutrinas, ou de apresentar ali as suas doutrinas, eles dizem: nós não somos anabatistas. E eles fazem essa observação exatamente porque naquele período eles eram chamados de anabatistas. Mas eles estão dizendo: nós não somos anabatistas. As doutrinas que nós estamos apresentando na confissão de fé vão deixar isso claro. Essa, apesar de ser a segunda confissão londrina, mas esse mesmo ponto está também na primeira confissão de fé batista de Londres. E essa é uma das doutrinas que os anabatistas não poderiam subscrever, defender. Eles negam isso que nós cremos e que nós concordamos. Então, essa é uma diferença de batistas e anabatistas. Batistas consideram legítimo o magistrado civil. Anabatistas desconsideram o poder e a autoridade do magistrado civil. E com essa colocação dos batistas, naquela época, eles também estavam, mais uma vez, denunciando o erro teológico que havia sobre essa questão em muitos pontos. Obrigado. Em muitos pontos. Os batistas também reconheciam no magistrado civil o direito que eles tinham de usar armas. E não apenas usar armas, mas
usar a própria força em algumas ocasiões necessárias. Hoje nós temos, por exemplo, irmãos, grupos na sociedade que são contra a polícia, são contra as forças armadas, que não admitem nenhum tipo de ação mais rigorosa da polícia. Os batistas não estão desse lado. Os batistas apoiam a polícia, apoiam as forças armadas, apoiam o exército, admitem que Deus deu para o magistrado o poder da espada e que a espada deve ser usada quando houver ocasião justa e necessária. Então, nós estamos à parte de muitos movimentos políticos do nosso tempo que não concordam com o uso da espada. A palavra espada aqui traz a ideia de armamento, de força. Eles não tinham, como nós hoje, armas de fogo naquele período, né, como pistolas, como fuzis. Não eram coisas daquele tempo, claro. A arma era a espada. Com a espada se matava quando havia a punição de morte. A espada era a proteção da sociedade quando o exército ia às ruas. Então eles usavam armas nessas ocasiões. E Deus, segundo os batistas entendem, permitiu o uso da força em determinadas circunstâncias, inclusive para realizar guerras. Então, coisas como essa, irmãos, chocam as pessoas do nosso tempo, especialmente porque nos últimos anos, talvez nas últimas 3 décadas, 30 anos, tenha sido ensinado em cunho global que guerra é algo errado. Vocês já ouviram isso, né? Toda guerra é errada. Então, o que vocês acham de Deus quando Ele manda fazer guerra no Antigo Testamento? Muitas vezes Deus errou. Nesse caso, Deus errou. Então, guerra não é errado, desde que ela seja legítima, justa e necessária. Ninguém vai brincar de guerra, ninguém vai sair por aí procurando guerra. Mas quando somos, em algum sentido, obrigados à guerra, a ir à guerra, a fazer a guerra, temos a obrigação e o dever de ir à guerra. Se nós discordamos da guerra, nós temos que discordar do exército. O exército é a nossa força armada que vai à guerra. Não é a Polícia Federal que vai para a guerra no sentido entre países. Não é a Polícia Militar ou a Polícia Civil que vai à guerra. É o exército que vai à guerra. É o exército que defende a nação quando ela está sendo coagida ou atacada ou subjugada por uma determinada outra nação. A força é para isso. Em casos assim, é legítimo fazer a guerra. Então os batistas, eles estão defendendo estas coisas no capítulo 24 da Confissão de Fé e mostrando que essa é a posição que deve ser compreendida como bíblica. Eu agora quero apresentar para vocês, de modo mais detalhado, ainda que rápido, o conteúdo de cada parágrafo desse que nós lemos. O que ensina o parágrafo primeiro? O parágrafo primeiro, ele começa mostrando que a autoridade do magistrado civil é uma dádiva de Deus. É Deus quem dá essa autoridade, é Deus quem concede o governo. Então o governo é algo de Deus, não é algo do diabo, de Satanás, e nem é uma invenção humana, algo que é completamente humano, é algo de Deus, é instituído pelo próprio Deus. Mas ainda que nós batistas entendamos dessa forma, é importante notar que a primeira frase da confissão de fé nesse capítulo é reconhecendo o poder
absoluto de Deus sobre as autoridades, sobre tudo e todos. Note que o texto começa dizendo, no parágrafo 1, Deus, o Senhor Supremo e o Rei de todo o mundo, ninguém está acima dele, nenhum governo está acima dele, nem todos os governos do mundo estão acima dele. Os batistas reconhecem que o Senhor, Ele é o Rei Supremo, Ele é o Senhor absoluto, Ele é e detém toda a autoridade, Ele é o chefe maior, o grande general, como é expressado muitas vezes até nos cânticos. O grande magistrado é o Senhor. Esse é o primeiro ponto. E os batistas fazem questão de começar lembrando isso antes de mostrar que há uma autoridade legítima sobre os homens, sobre a sociedade, dada por Deus, que se chama magistrado civil. Mas os batistas fazem questão de começar dizendo que Deus é a grande autoridade absoluta. Por isso que Ele pode constituir governo e dar autoridade a outros. Ele é o Rei, o Senhor, toda autoridade deriva de Deus, vem de Deus. Nenhuma autoridade humana vem de outra pessoa ou de outro lugar, senão do Senhor, Deus. Você é professor? Louve a Deus, Ele fez você professor. Você é um soldado, você é um militar, você é um juiz, você é um médico, você tem qualquer outra função na sociedade, tudo vem de Deus. Ele é o soberano, o supremo juiz. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo. Ele governa com autoridade o mundo inteiro, até mesmo os países muçulmanos, não cristãos, até mesmo os países de religião oriental que sequer guardam o menor respeito pelo Senhor, são governados pelo Senhor, por Deus. Ele é o Rei absoluto. Não pensem que Deus é Rei só dos países cristãos. Estados Unidos é um país ótimo, mas lá quase todos são cristãos, é por isso. Porque Deus governa aquele país com os olhos voltados especialmente para eles. Os outros países que têm uma outra religião e que rejeitam a Deus não são governados por Deus. Mentira. Deus governa todo o mundo, tudo, todo lugar, toda família, toda casa, toda pessoa. Ele detém a autoridade absoluta. Então, diante disso, os batistas vão ensinar sobre o magistrado civil, no parágrafo 1, os seguintes pontos. Primeiro, o magistrado é ordenado por ele, por Deus. Os magistrados são dádivas divinas. O governo surge porque Deus ordena, Deus concede. E se é assim, nós devemos entender que cada pessoa que está envolvida no magistrado de alguma forma, ela está ali porque o Senhor a colocou. É necessário começar entendendo isso. Deus não cria uma instituição vazia. Eu vou criar a classe política, e aí as pessoas que vão ocupar esses cargos não tem nada a ver com Deus. Não, Deus coloca cada um que está ali. As pessoas que nós votamos para estar na presidência, para serem deputados, o governador, seja quem for, só vai sentar na cadeira e ocupar o cargo aquele que Deus escolheu para isso, seja bom ou ruim. Vocês acham que o alemão Adolf Hitler não foi ser o Führer da Alemanha porque Deus quis? Foi porque Deus quis. Deus colocou ele lá na Alemanha. Deus governava Hitler. Pastor, mas ele foi tão mal.
Ele só não foi pior porque Deus o governou, porque as rédeas estavam seguras nas mãos de Deus, mas ele poderia ter sido bem pior do que o que ele foi. Os nossos governos, os passados e o presente, todos foram escolhidos por Deus. Nós somos instrumentos do Senhor nesse projeto tão grande do Senhor Deus. Os batistas estão dizendo aqui, e fazem uma observação importante no primeiro parágrafo, sobre a ordenação dos magistrados, nos ensinando que, primeiro, os magistrados, ou seja, o governo, ele está acima do povo. Essa é a primeira ideia. Os magistrados estão, olha o que a confissão diz, sobre o povo. No começo do parágrafo, eles estão sobre o povo. Eles não são iguais ao povo nesse sentido de autoridade. Deus deu aos magistrados uma autoridade que não deu à sociedade como um todo. Ele deu aos magistrados essa autoridade. Ninguém pode sair por aí fazendo justiça com as próprias mãos. Você pode ter vontade de fazer isso. O senso de justiça pode aflorar em seu coração quando um bandido, um assassino, um estuprador comete um pecado terrível, e você pode ter o desejo, até mesmo quando isso acontece na sua família, você pode ter o desejo no coração de esganar aquela pessoa, mas você não recebeu a autoridade para fazer isso. Lembram os textos da Escritura que dizem que a vingança não pertence a nós, pertence ao Senhor. E o Senhor deu autoridade ao magistrado para fazer isso, para tomar esse estuprador, esse assassino, e fazer com ele o que a lei manda, o que a justiça manda. Por isso o magistrado é chamado muitas vezes de o ministro de Deus na Bíblia, o servo de Deus na Bíblia, porque ele faz aquilo que tem que ser feito, ele opera a justiça. Toda vez que você vê alguém se levantando contra o governo, quando o governo está agindo de forma legítima dentro da sua autoridade, quando ele não está agindo contra a Bíblia, mas quando ele está agindo de forma legítima, e alguém se levanta contra ele, esse alguém está se levantando contra Deus. Todas as vezes. Contra Deus. Porque Deus constituiu o magistrado para ser o seu ministro, a sua voz, a sua justiça. Eles são autorizados. Mas o magistrado, embora esteja sobre o povo, a confissão diz que ele está abaixo de Deus, como nós frisamos. Ele não tem autoridade sobre Deus. Ele não tem autoridade sobre a palavra de Deus. Ele não pode, por exemplo, proibir o culto. Ele não pode fechar as igrejas. Isso é ilegítimo. E se o magistrado faz isso, nós temos que ir contra ele, porque ele está indo contra Deus. Então perceba que o magistrado, ele foi dado por Deus para a justiça. Abram suas Bíblias rapidamente em Romanos capítulo 13. É um texto clássico sobre esse assunto. Romanos 13, versos 1 ao 4 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Note bem, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. As autoridades aqui são os magistrados, não é o pastor, que é uma autoridade, mas não é uma autoridade civil. A autoridade são os magistrados. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não existe autoridade que não proceda de Deus. Viu? Toda autoridade que chega lá
que é constituído autoridade procede de Deus. Até os maus. Até os maus. Vocês sabem como Deus disciplina uma nação? Colocando maus governos, para que a nação sofra. É assim que Deus faz. Toda autoridade é constituída por Deus e não existe autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por Ele instituídas. Verso 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Veja, levantar-se contra o governo é levantar-se contra Deus. Levantar-se contra as ações legítimas do governo é levantar-se contra Deus. E os que resistem à autoridade trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados, olha o propósito dos magistrados. Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela. Faça o bem e terá louvor da autoridade. Ela será vista por você como uma das delícias que Deus deu. O verso 4 termina dizendo: visto que a autoridade é ministro de Deus, para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, é vingador, para castigar o que pratica o mal. Esse texto, meus irmãos, do apóstolo Paulo aos Romanos, ele é muito claro. Não há, na verdade, a necessidade de uma grande exposição sobre esses 4 versos, porque é perfeito o que Paulo diz aqui, é cristalino. Ele fala da autoridade como sendo procedente de Deus, fala do dever de todo mundo em obedecer às autoridades, e que se levantar contra elas é o mesmo que se levantar contra Deus. E diz que as autoridades não é para serem temidas, mas para serem louvadas, porque elas são para o bem e não para o mal. Só temerá a autoridade, diz Paulo, quem pratica o mal. A esse deve temer, porque ela traz a espada na sua mão. A espada, para que serve uma espada? Você sabe me dizer? Especialmente naqueles dias, para cortar coco. Para que o soldado carregava uma espada na bainha? Para matar, se fosse preciso. Então, Paulo está dizendo: se você não teme, não faz o bem, tema a autoridade, porque ela traz a espada, não é à toa, é para fazer a justiça. Então esse parágrafo deixa muito claro isso. A confissão, ela usa alguns termos aqui, como por exemplo, Deus ordenou os magistrados, abaixo dele, sobre o povo, para mostrar tanto a extensão do poder que o magistrado tem sobre o povo, não sobre Deus, e mostrar que o Senhor é quem os estabelece. Um outro ponto importante aqui no primeiro parágrafo é que Deus tem um propósito com os magistrados. Como nós vimos aqui, o propósito de Deus estabelecer os magistrados, a confissão diz, é para a sua glória. O governo existe para a glória de Deus, não para a vergonha de Deus, não para oprimir os homens. O primeiro propósito é para a glória de Deus. Note o que a confissão diz: para a sua própria glória ele estabeleceu os magistrados. Mas como? Como é que um governo, um magistrado, pode promover a glória de Deus? Em outras palavras, como Deus pode ser glorificado por meio do governo civil? Como é que um político pode glorificar a Deus?
Como é que um soldado do exército, da polícia, um juiz de direito, pode glorificar a Deus? Eles foram postos lá para a glória de Deus. Quando um político age com justiça, quando ele faz o que ele foi colocado ali para fazer, quando ele não rouba o dinheiro público, ele age para a glória de Deus. Quando o soldado não é alguém que simplesmente usa força desproporcional ou agressiva contra pessoas, mas quando ele aplica justamente contra os transgressores, de forma justa, ele glorifica a Deus. Alguns policiais, eles usam excessivamente a força, desproporcionalmente, isso é verdade, mas não é por isso que nós não vamos louvar a instituição tão bela da polícia ou do exército, porque alguns indivíduos usam de modo errado o poder que lhes foi dado, outros nem usam poder e também estão ali desonrando a Deus, porque têm autoridade e não a usam. Devem usar de forma proporcional, equilibrada e adequada. Às vezes é preciso matar, tem que ser feito. Às vezes tem que prender, tem que prender. Quando ele faz de modo certo, a glória de Deus está resguardada. Deus é louvado, a sua justiça é apresentada, é lembrada, e isso tudo é bom. Mas também o propósito de Deus com os magistrados, segundo a confissão de fé, é o bem da sociedade humana. Então Deus tem dois propósitos com o estabelecimento do governo civil. O primeiro deles é a sua glória. O segundo é o bem da sociedade. Deus deu o governo para o nosso bem. Meus irmãos, imaginem se nós vivêssemos num país em que não houvesse governo, em que não houvesse polícia. Imagine um Rio de Janeiro sem polícia. Dá para perceber? Se ainda que a autoridade, a justiça se faz presente, muitas vezes ela é ineficaz contra o mal, o crime. Você imagine se ela for totalmente neutralizada, extinta. Deus dá autoridade para o bem. Imagine se nós estivéssemos num mundo onde não houvessem juízes, magistrados. Quem iria nos representar diante de uma ofensa ou de um problema, de um processo, se não houvesse alguém que julgasse? O magistrado é para o bem. Se há problemas nos juízes, são problemas dos juízes, não do magistrado. São homens que julgam de modo lateral, para beneficiar um e não o outro, não fazem justiça. Deus condena isso pelos profetas no Antigo Testamento. Os falsos juízes distorcem o direito e eles prestarão contas a Deus. Eles não foram postos lá para beneficiar A ou B, mas para fazer a justiça valer. Então, os magistrados são para o bem da sociedade. Não odeiem o governo, não nutram um mal no coração, um ódio no coração pela política, pela polícia ou pelas instituições do governo. Elas foram dadas para o nosso bem. O que nós temos que fazer é saber quem colocar lá e pedir a Deus que os dirija na sua graça e misericórdia, para o nosso bem e para a sua própria glória. Em último lugar, o parágrafo 1 também fala sobre o poder que Deus concedeu para os magistrados. Note, Deus armou, diz a confissão, Deus armou os magistrados com o poder da espada. Olha, isso aqui eu nem sei como é que os partidos políticos de esquerda
iam encarar essa colocação aqui da confissão de fé, porque alguns partidos políticos são contra o uso da força, contra a polícia. A polícia devia andar só com um cacetetezinho e sem armas. Qualquer uso de espada seria algo impensável por eles. A polícia, para eles, é inimiga. Foi dada para o mal e não para o bem. Mas isso não é o que está na Escritura Sagrada. A Escritura diz que a polícia é boa. A polícia foi dada para o nosso bem. Por isso que Deus deu a espada para a polícia, para que a polícia possa agir em nossa defesa, promover a justiça. Então a confissão deixa muito claro: Deus armou os magistrados. Deus armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos que fazem o bem e para castigar os malfeitores. Então a primeira colocação é exatamente essa. Eles têm o poder da espada para fazer a justiça, para defender a justiça, defender o bem, fazer com que o bem prevaleça e não o mal. Essa é a primeira colocação que a confissão de fé apresenta sobre ter a espada nas mãos, o motivo pelo qual Deus deu a força, o poder da espada para o magistrado. E também, obviamente, para incentivar os homens a fazer o bem. Abram suas escrituras agora em Lucas, se vocês forem rápidos, Lucas, capítulo 3, apenas o versículo 14. Lucas 3, o verso 14. Esse texto fala de João Batista. Vocês devem lembrar. Diz assim a Escritura: também soldados, vejam, João Batista de um lado, do outro lado, soldados que estavam ali recebendo o batismo. Também soldados lhe perguntaram: e nós? Que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não denuncie, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário, soldo. Mas o cristão tem que ser cristão, não pode estar na polícia, porque vai matar, porque vai bater nas pessoas às vezes. Então vamos ver o que o profeta João Batista diz sobre isso. O soldado chega para ele: e nós, João Batista, que faremos? Você não vai ouvir João dizer: saia da polícia, porque você agora é um servo de Deus e não pode estar nesse lugar onde há muita violência, guerra. A polícia aqui, o soldado aqui, gente, é o soldado romano. Meninozinho da mão bem maneirinha. Acostumado à batalha, a matar. E nós, João, soldados do império, que faremos? Ele diz: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentem-se com o seu salário. Pronto. Haja assim. Haja assim e continue fazendo o seu dever no exército, na força armada, na polícia. Não maltrateis não deve ser entendido como: então se eu tiver que matar alguém, eu não posso matar porque vou maltratar. Tenho que pegar o bandidozinho estuprador e trazer no colo, né? Para não maltratar o coitado. Não posso algemar, não posso fazer essas coisas. É isso que João está dizendo? Não, irmãos. Ele está falando justamente
ensinando que o policial não deve usar a força desproporcionalmente, não deve abusar da sua autoridade. Isso que João está dizendo, não maltrate ninguém. Aqui está implícito, indevidamente. É isso que está sendo dito aqui. Então, basicamente, o parágrafo 1º ensina isso. Mas há um detalhe também, irmãos, importante, que está aqui no final desse parágrafo, que nos ensina que a autoridade, o magistrado foi dado por Deus também com o papel de refrear o mal, trazer a punição, trazer a espada quando for necessária de fato. Note que o final do parágrafo 1º está escrito: para a defesa e incentivo dos que fazem o bem, primeiro, o papel da autoridade; segundo, para o castigo dos malfeitores. Então, a autoridade é dada para julgar, punir, castigar também. Não vá ficar com pena de transgressores, como se a pena que lhe está sendo aplicada seja injusta. Não. Nós devemos ter misericórdia daqueles que são injustamente condenados, mas não daqueles que recebem uma pena justa, ainda que ela seja dura. A pena aqui, muitas vezes, era pena de morte. Pena de morte. A autoridade, o governo, ele tem poder de aplicar a pena de morte. Isso não é antibíblico. Na Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, nós vamos ter o aval da pena de morte. Aliás, foi assim que o pai matou o filho, levando a pena de morte, a cruz do Calvário. Não foi de outra forma. Jesus foi condenado à morte, a pena de morte. Ah, mas foram os romanos, foram os gentios de Israel, todo o povo de Israel. Mas lá em Atos diz: todo esse povo fez tudo aquilo que o teu propósito já havia determinado na eternidade. Em Gênesis está escrito: aquele que derramar sangue inocente, o seu sangue caia sobre ele. Palavra de Deus, do Senhor. Ainda que a sociedade brasileira não use a pena de morte, nós não podemos dizer que a pena de morte seja algo não bíblico ou que não possa ser aplicado com justiça em casos específicos. O governo tem autoridade para isso, se julgar necessário, punir os malfeitores. Eu vou começar o parágrafo 2º, vou ficar só até o 2º, porque não vai dar para ir para o 3º, irmãos. Se tiver tempo, nós faremos isso no segundo momento, à tarde. Mas o parágrafo 2º da nossa confissão continua expressando alguns pontos interessantes. Primeiro, ele vai dizer que os cristãos podem trabalhar no magistrado, podem ser funcionários do governo, podem estar na polícia, podem fazer guerra como soldados, podem ser juízes que vão trazer punição, julgamentos que vão trazer punição. Isso é interessante, os batistas dizerem isso, porque diante de tudo que nós acabamos de ouvir, pode ser que alguém diga o seguinte: olha, Deus estabeleceu o magistrado, mas ele não é para os cristãos, ele é apenas para os descrentes, mas foi Deus que estabeleceu. A confissão está dizendo o seguinte: não, os cristãos podem ser magistrados, eles podem trabalhar na magistratura, no governo, em todas essas funções. Não há nada de equivocado quanto a isso. Algumas pessoas, inclusive, têm optado, por falta de conhecimento, às vezes deixam um trabalho legítimo, porque pensam ou foram ensinadas que esse trabalho não pode ser realizado por um cristão. Alguns realmente não podem,
mas é outro âmbito, outros trabalhos. Mas ser magistrado não é proibido. Não é proibido. Qualquer cristão pode ser parte do governo, pode ser um político, menos o pastor, né? O pastor tem que estar no púlpito mesmo. Se for ser candidato, for ser político, sai da igreja. Aliás, sai da igreja não, deixa o pastorado, né? Senão vai cometer 2 erros, né? Sair da igreja, deixa o pastorado e vai cuidar de outras coisas. Mas se ele for pastor, tem que estar pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Sem pastor, isso, concordo, meu irmão. Bom, então vamos lá. Ainda no parágrafo 2, nos ensina a confissão que os cristãos devem obedecer às leis de cada reino, ou trazendo para o nosso contexto, cada país, cada estado, as leis de cada instituição. Os cristãos podem trabalhar lá, mas também precisam se sujeitar às normas, leis e instruções de cada um desses reinos. Isso é bem interessante, gente, porque essa linguagem que a confissão usa, lembrem que a confissão de fé foi escrita no século XVII. Essa confissão foi escrita em 1677, depois publicada em 1689, de novo. E naquela época o mundo tinha uma conjectura política bem diferente dessa atual. Hoje nós temos poucos reinos, monarquias, e mais democracias. Mas na época que os batistas escreveram isso, haviam mais reinos, monarquias, do que a democracia ainda nem existia, praticamente, a menos que nós estejamos pensando na democracia grega, daquele tempo, né, da Grécia, que culminou ali no começo da democracia. Mas geralmente aqui na Europa, então, eram micro-reinos, né, pequenos reinos espalhados ali por toda a Europa, condados, principados. Então, o governo era realizado por um monarca. A Inglaterra, apesar de ter hoje o parlamento, mas ainda preserva a monarquia. Lá existe uma rainha. Quando ela morrer, o filho vai assumir, vai ser o rei da Inglaterra. Mas quem governa é o parlamento, né? O primeiro-ministro é quem tem, na verdade, toda a força junto com o parlamento. O rei hoje é mais algo simbólico, né? Ali tem uma autoridade, mas não se mete na vida política. Funciona mais ou menos dessa forma aí. E nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado tem a sua própria lei. Se você é um cristão e vai morar nos Estados Unidos, você vai para um determinado estado, o estado tem uma constituição com leis daquele estado. Você nota, por exemplo, que alguns estados têm pena de morte, outros não têm pena de morte. Isso varia de estado para estado. No Brasil não é assim. O Brasil, todos os estados seguem a mesma lei. Então, quando os batistas estão aqui na confissão de fé dizendo que os cristãos devem, por força do seu ofício de magistrado, exercer o seu trabalho de acordo com as leis de cada lugar, de cada reino, a ideia era essa. E essa ideia tem que ser aplicada também hoje, né? Então, se você é policial, existe uma lei que vai reger a polícia. Você não pode ferir aquele código, né? Você tem que se submeter àquele código e, se discordar, sai da polícia. Não vai ser policial. Se você trabalha numa outra parte do governo, siga também as leis que estão ali regidas. Se no país, de um modo geral, siga as leis do país. Agora, note que essas leis não podem ir de encontro à lei de Deus, a lei maior. Se ela for de encontro, se você mora num país e esse país tem leis que vão de encontro à lei de Deus,
você pode transgredir essas leis e não estará pecando. Deus quer que você transgrida essa lei, que é contra a sua palavra. A nossa lei é a Escritura Sagrada, é a Bíblia, não há outra além dela. As outras leis são subordinadas à palavra de Deus. Ela é a nossa Constituição, nossa Carta Magna, a Escritura Sagrada. Nenhuma outra lei, de nenhuma instituição, de nenhum país, nem da ONU, muito menos da ONU, de qualquer outra esfera jurídica, civil, governamental, tem poder ou autoridade maior do que a lei de Deus. Nós nos sujeitamos à lei de Deus e à lei dos homens quando elas estão de acordo com a lei divina, com a lei do Senhor. Então, para terminar aqui o segundo parágrafo, sendo mais rápido, irmãos, esse parágrafo também vai ensinar que os cristãos podem se envolver em guerras. Note o que diz aqui o texto, por favor, capítulo 2, parágrafo 2. Diz assim: para efeito, podem legalmente, veja, não é ilegal, podem legalmente, agora sob o Novo Testamento, não só no Antigo, porque todo mundo vai dizer, mas no Antigo Testamento, não, eles estão dizendo sob o Novo Testamento, empreender guerra em ocasiões justas e necessárias. Nenhum cristão peca ao participar de uma guerra justa e necessária, nenhum. Guerra física, falando aqui, espiritualizando não é guerra contra o pecado, contra as hortes satânicas, não, estou falando de guerra física, guerra entre nações. Se essa guerra for justa e for necessária, não é pecado se envolver nelas. Ninguém vai orar pela guerra, desejar a guerra, vai desejar a paz. Nós vamos lutar pela paz. Mas quando não houver mais outra saída e for justo e necessário, temos que participar da guerra. Irmãos, isso é bíblico, completamente bíblico. Motivações justas, guerra justa. Mais uma vez aqui é importante frisar que os anabatistas não participavam de guerras, repudiavam totalmente a guerra. Na verdade, eles eram pacifistas. Eles hoje poderiam ser lembrados com aquelas pessoas que andam aí com a bandeirinha branca, né? Paz e amor, não há guerra, parará. Aqueles homens que não entram em guerra, pode estar explodindo seu país, ele vai dizer que a guerra é mal. O país inimigo pode estar aqui destroçando as crianças, as mulheres, soltando bombas, e ele lá, paz com o seu governo, não lance mísseis contra. Não. Os batistas, e nem a Bíblia vai ensinar um pacifismo idiota como esse. Isso não é coisa certa, não é escriturístico, não é justo. Deus é o Deus da justiça, Deus é o Deus que dá a espada para se fazer a autoridade, para se fazer o bem, para proteger a nação, o povo. Então, não participar de guerra, irmãos, primeiro, não é moralmente certo. Você vai deixar o seu povo ser massacrado? Se alguém entrar na sua casa e começar a matar seus filhos, sua esposa, você vai ficar só olhando, dizendo isso, Deus te abençoe, não posso fazer nada contra esse assassino. Você vai fazer isso? Você não faz. Você vai pular em cima dele, né? Se não tiver nada nas mãos, né? Você vai pular em cima dele e vai tentar impedi-lo até com sua vida. Isso é guerra, no âmbito menor, micro. Um país que está sendo massacrado não pode ficar ali dando uma de coitadinho, porque a guerra é mal. Mal é você ser violentado, massacrado, sofrer. Isso é maldade. Algumas pessoas vão dizer assim: mas pastor, não está escrito não matarás? Não é, irmão? As pessoas dizem isso. Como é que eu vou matar um soldado
ou mesmo quem é policial, matar um bandido, eu sou cristão, eu vou ter que matar esse bandido aqui, não tem jeito, mas a Bíblia diz: não matarás. E agora? O que é que você fazia, irmão? Mata ou não mata? Se matar, pecou ou não pecou? Aquele mandamento do Decálogo, no hebraico está escrito literalmente: não assassinarás. A proibição é matar deliberadamente, matar por qualquer coisa, matar sem justiça, matar por matar. Isso é pecado. Não é, o não matarás ali não é a palavra morte para, por exemplo, morte enquanto uma defesa pessoal, ou morte enquanto a autoridade e poder que foi dado ao magistrado de fazer a justiça, mas é morte enquanto matar sem necessidade, injustamente. Isso é proibido, isso é pecado. Você está conversando com uma pessoa, começa a discutir, mata ela por causa de um sapato, mata ela por causa de um jogo de futebol. Isso é pecado. Agora, na guerra, na defesa pessoal da sua família, da sua própria integridade física, do seu lar, ou em qualquer outra situação justa, não é pecado, é mandado fazer. É mandado fazer. Não matarás não pode ser entendido como não matar em circunstância alguma. É não matar enquanto em situações injustas e cruéis. Isso é pecado. Os soldados em Lucas 3,14, como nós vimos aqui, em nenhum momento João Batista vai dizer para ele: não mate mais quando estiver trabalhando. Não vão ouvir ele dizer isso. Não há essa. Se fosse tão terrível e tão errado, João tinha dito logo isso: olha, você é soldado, está acostumado a matar a gente, a partir de hoje não mate mais nenhuma mosca. Mas João diz: olha, não maltrate ninguém injustamente, não dê falso testemunho e não roube, não suborne. Só isso. Então o parágrafo 2 em suma ensina isso, meus irmãos, que os cristãos podem trabalhar no magistrado civil. Os cristãos precisam obedecer às leis e precisam e podem, aliás, sobretudo, se envolver em guerras se elas forem justas e necessárias. O parágrafo 3º vai ficar para depois do almoço, se houver tempo, viu, pastor? Senão a gente, numa outra ocasião, fala um pouco sobre isso. Eu queria convidá-los agora, meus queridos irmãos, a se colocarem de pé. E agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu essa manhã de estudar mais essa doutrina da Confissão de Fé Batista de 1689, as nossas raízes, o que os nossos pais batistas sempre defenderam ao longo dos séculos. E pela graça de Deus nós estamos em grande número voltando a viver nesse padrão doutrinário correto, justo e santo. Então vamos orar pela graça que nos foi derramada. Poderoso Deus e Pai, obrigado pela Tua grande graça derramada sobre nós nesta manhã. Nós ouvimos aqui acerca do estabelecimento divino do magistrado, e nós nos submetemos a tudo que a Tua palavra ensina, conforme expressou o apóstolo Paulo em Romanos 13, e tantos outros evangelistas também falaram a mesma coisa na Escritura, Pedro, Tito, os profetas, João Batista. Assim também a Tua igreja santa, imaculada, lavada com o sangue de Jesus Cristo, se submete ao ensino do Senhor, ainda que isso vá contra o que nós pensávamos antes.
Nós suplicamos que o Senhor, pelo Espírito, visite cada coração e atue por meio da Tua palavra e do Teu Espírito, nos convencendo e nos fazendo sujeitar-se ao ensino da palavra de Deus. Logo mais, Senhor, nos traz de volta para esta reunião, logo após o almoço. Nós também agradecemos por todos que estão aqui, que se compareceram a esta convocação, e pedimos ao Senhor que nos abençoe ao longo do dia. Abençoe pastor Walter e esta igreja que tem servido ao Senhor e ensinado tua palavra aqui nesta cidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.